Graças a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que vai ver esse vídeo. Toda semana nós temos um compromisso de levar uma mensagem para você. Se você ainda não se inscreveu, não é inscrito no nosso canal, entre, se inscreva, para que Deus nos abençoe mais e mais, para que a gente possa prosseguir com esse trabalho que tem abençoado, com esse trabalho que tem sido bênção nas nossas vidas. Hoje vamos falar um pouco do socorro de Jesus. Esse texto que nós vamos ler hoje fala de socorro. Tem algo em nossa vida que só quem pode nos socorrer é Deus. E aqui a gente vai entender que aqui nesse texto foi Jesus que socorreu os seus discípulos. Essa mensagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 48 ao 50, que fala assim, ó, o título: Jesus anda sobre as águas. Vamos lá. 48. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe diante. Meu irmão, nesse texto, nesse contexto, Jesus, ele queria passar para outra margem. E ele não mandou os discípulos, ele deu ordem. É diferente você mandar e dar ordem. Jesus deu ordem para que os discípulos entrassem no barco. E Jesus deu ordem para que ele entrasse para atravessar para o outro lado da margem. Mas só que nesse barco, Jesus não estava. Jesus falou, ó, vão nesse barco, atravessa o lado da margem, porque eu irei chegar. Quando Jesus dá uma ordem, meu irmão, tem que obedecer. Quando Jesus dá uma ordem, até o mar obedece. Quando Jesus dá uma ordem, até os mortos ressuscita. Então, nesse texto aqui, Jesus falou, vai, entra no barco, mas no decorrer da caminhada, no meio do mar, o barco começa a naufragar. E os discípulos se deparam com essa situação. O barco começa a querer afundar. O barco começa a naufragar. Meu irmão, tem momento em nossa vida que parece que o barco, a nossa vida, vai afundar, vai naufragar. Aqui os discípulos, ele olhou para um canto, olhou para outro, e o barco estava a ponto de naufragar. O vento era contrário. Meu irmão, tem vento que vem para nós que muitas das vezes é o contrário. E a gente não consegue entender que vento é esse, que tempestade, que prova. Meu irmão, os discípulos, ele estava com Jesus, mas o vento veio para ele ao contrário. Ou seja, ele estava cansado, remando, mas não saía do lugar. Tem pessoa que não consegue sair do lugar. O vento é contrário. Mas eu quero aqui falar para você, Jesus, ele vem ao contrário. E agora Jesus aparece, andando sobre as águas. E os discípulos ficaram tremendo, com medo, e falaram, quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse que anda sobre as águas? E Jesus falou para ele, ó, não temas, sou eu, Jesus Cristo. Vamos lá. E vendo que se fatigava a remar, por conta da vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passá-lo adiante. Meu irmão, tem momento que nós não conseguimos entender. A tempestade, os ventos, às vezes a enfermidade, mas essa tempestade aqui, que os discípulos passaram, foi tudo para a glória de Deus. Quando os discípulos pensavam que o barco ia naufragar, Jesus aparece.
caminhando sobre as águas. Meu irmão, Jesus é o único que anda sobre as águas. Pedro tentou andar sobre as águas, mas Pedro olhou para a direita, olhou para a esquerda e começou a afundar. Eu quero que você entenda, quando a gente para de olhar para o Mestre, quando a gente para de olhar para o Senhor Jesus, a gente começa a afundar, a gente começa a naufragar. Meu irmão, olha para o Mestre. Se você olhar para a esquerda, se você olhar para a direita, você vai afundar. Pedro até conseguiu andar, porque ele era uma pessoa de coragem e confiava muito em Deus, mas ele começou a olhar para os pés, ele começou a olhar para a direita, ele começou a olhar para a esquerda e começou a naufragar. Meu irmão, se você olhar para o próximo, se você olhar para mim que sou pecador, você vai começar a afundar, você vai começar a naufragar. Olhe para Jesus. E os discípulos começaram a olhar para a tempestade. Mas ali lá vem um. Jesus mandaram ele ir. Deu uma ordem. Vai, entra no barco, os 12. Entra no barco. E Jesus não foi com eles. Jesus estava vendo lá de longe, lá do monte, o barco naufragando. E Jesus, ele dá o atalho. E chega na frente do barco, em cima das águas. Meu irmão, você sabe o que é isso? É só Ele que anda. Jesus, Ele anda por cima da tempestade. Quando Jesus está no barco, meu irmão, Ele anda por cima dos nossos problemas. Quando você tem Jesus, você está por cima, meu irmão. Então vamos aqui agora no 50, no 49, porque senão vai longe a pregação. Ó, olha a resposta, ó. Mas quando ele o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grande grito. Meu irmão, quando os discípulos avistaram aquele homem de branco, de braços abertos, meu irmão, eles gritaram, eles tiveram medo. Você está numa tempestade, você está afundando e do nada você olha, você vê aquele homem de branco andando sobre as águas. A Bíblia está dizendo aqui que eles gritaram. Eles deram um grande grito. Meu Deus, quem é esse? É um fantasma. Jesus fala, ó, não temas, sou eu. Eu cheguei na tempestade, eu cheguei nesse barco. Meu irmão, Jesus, ele só chega na nossa vida quando você pensa que não tem mais jeito. Os discípulos pensavam que iria morrer. E Jesus chega sobre as águas. E ele fala, quem é esse? Quem é esse que está andando sobre as águas? Jesus fala, sou eu. Não temas. Eu cheguei na tempestade. Eu quero profetizar para a tua vida, em cima da palavra de Deus. Jesus vai chegar na tua vida, Ele vai chegar na tua tempestade. Parece que o vento para você é o contrário, mas eu quero te dizer, é nesse vento que Jesus vai chegar com a providência. Como chegaram para os discípulos que estavam afundando? Agora vamos aqui nos 50, para não encerrar, senão a pregação vai longe, meu irmão. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com ele e disse-lhe, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Vamos mais uma vez. Porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Meu irmão, os discípulos, quando viram aquele homem de branco andando sobre as águas, porque os discípulos estavam a ponto de naufragar, e Jesus falou, ó, meus discípulos, não temas, sou eu, aquele que anda sobre as águas, aquele que ressuscita morto, sou eu, não temas, eu dei a ordem para você ir, e vocês foram, confiando em mim, então não temas. E Jesus vai por cima do barco e acalma aquela tempestade. Eu quero que você entenda, meu irmão, quando Jesus chega na tua vida, a tempestade tem que acalmar, a tempestade tem que se acalmar. Quando Jesus chega na tua vida, a tempestade se acalma. Quando Jesus chega na nossa história, a tempestade ela tem que cessar. E quando Jesus chegou aqui, diante dos discípulos, a tempestade acalmou. E Jesus falou, não temas, sou eu, Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero profetizar para a tua vida mais uma vez. Jesus
vai chegar na tua vida. E esse vento que parece ser contrário, que parece que tudo está dando errado para você, estava dando errado para o discípulo. Mas Jesus chegou sobre as águas. O milagre chegou para a tua vida. Chegou para aquele discípulo que estava naufragando. E vai chegar milagre para a tua vida. Em nome de Jesus. Receba essa mensagem. Coloca um comentário. Eu recebo o milagre de Deus. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.